Bem, pessoal, hoje nós estamos vendo aí mais um transtorno, tá? Que é o transtorno alimentar. Como eu falei para vocês, né, todos os transtornos, tá? Vêm na questão, né, eles são ocasionados pela questão da diminuição dos neurotransmissores, tá? Os transtornos alimentares, eles entram nos transtornos de ansiedade. Ele é um dos tipos dos transtornos de ansiedade, assim como pânico, fobias, transtorno de estresse pós-traumático, é, toque, certo? Os transtornos alimentares, eles também são transtornos de ansiedade. Então, ele está nos F40, tá? E daí, pessoal, nós temos aí, né, a diminuição dos neurotransmissores, principalmente aí a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que ocasionam aí o desenvolvimento dos transtornos alimentares, tá? Lembrando para vocês, né, que na realidade não é só a questão dos neurotransmissores, tem a influência aí dos fatores determinantes, né? Os fatores que nós aprendemos, físicos ou biológicos, que vem a questão genética, que vem a questão pré e perinatal, né? A questão da predisposição a desenvolver os transtornos mentais, a questão, os fatores ambientais, né, que entra aí a questão social, econômica, cultural, que também é uma predisposição a desenvolver os transtornos mentais, e a questão dos determinantes psicológicos, né, dos fatores psicológicos, que entra aí a questão da exposição repetitiva a determinados eventos, fazem com que a pessoa fique mais predisposta a desenvolver os transtornos mentais, tá? Então, hoje nós vamos ver os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, também conhecido como disfunção alimentar, são termos amplos usados para designar quaisquer padrões de comportamentos alimentares que causem severo prejuízos à saúde do indivíduo, tá? Nós temos, pessoal, mais de 100 tipos de transtornos alimentares. Nós vamos ver os mais comuns, tá? Mas todos eles estão relacionados à questão dos padrões, a questão da estética, tá? A questão da visibilidade com relação à pessoa que desenvolve o transtorno alimentar. Por isso que nós temos aqui como fatores de risco as mulheres e os adolescentes, tá? As mulheres, nós sabemos que, devido a determinados padrões que a sociedade impõe, né, no caso, ser magro demais, não poder ser gordo, não poder ter que usar determinadas roupas, né, que mostrem o corpo, fazem com que muitas mulheres, né, se envolvam nos transtornos alimentares porque elas não conseguem ficar nesse padrão, né, que a sociedade, que a cultura impõe, tá? Então, vem aí a questão, né, das influências, tanto para as mulheres e principalmente para os adolescentes, né? Como nós vimos até nos fatores, até na construção da personalidade de Freud, né? Então, nessa adolescência, no período de adolescência, eles querem ainda ser criança, só que eles querem também ser adultos. Então, a mídia, né, esse padrão de beleza que a cultura impõe, também influencia muitos adolescentes, tá? E dentre as pessoas que desenvolvem transtornos alimentares, são os dois públicos mais atingidos, são as mulheres e os adolescentes, onde muitos vêm a óbito devido aos transtornos alimentares,
né? A querer seguir esses padrões de beleza que a mídia impõe, que a cultura impõe, tá? E a própria sociedade, né? Impõe, quando muitas vezes, né, um colega fica fazendo bullying com outro, chamando de gordinho, né, tantos nomes, né, que um colega, uma pessoa pode estar, né, falando para outra, né. Tem também as pessoas ligadas, como fatores de risco, as pessoas ligadas ao esporte e ao mundo artístico, tá, que também seguem esses padrões de beleza, tá? E são exagerados, onde muitas vezes, para a sociedade em si, principalmente aí nos esportes, não é considerado beleza, mas para eles é considerado competição, né? Como os fisiculturistas, né? Eles ficam realmente com o corpo todo definido, que talvez para todo mundo isso não seja uma beleza, mas para eles é uma competição, né? Mais na frente nós vamos ver esse tipo de transtorno. E a mídia, né, como eu falei, ela traz isso para nós, né? Onde a gente vê, liga a televisão, a gente só vê esses corpos, né, bonitos, tá? Esses corpos perfeitos, né? Onde nós observamos a questão de diversas, esqueci o nome, plásticas, né? Coloca em um canto, tira de outro, certo? E assim vai se mudando, tá? E veja que com o tempo, né, a cultura, ela também vai trazendo determinadas mudanças, como por exemplo, teve um tempo, né, que muitas pessoas diminuíam os seios, porque eram grandes, porque traziam problemas na coluna, porque eram feios e tudo mais. Hoje, as pessoas aumentam os seios, né? É a questão da boca, né? A boca, lábio grosso, era para pessoas negras, né? Isso era feio e era característico de pessoas negras, tá? Hoje, né, já se aumenta os lábios, porque isso já é esteticamente bonito, tá? Então, quando a pessoa tenta seguir e tenta viver nesses padrões de beleza, né, que a mídia impõe, que a sociedade impõe, que a cultura impõe, tá? Ela fica à mercê desses fatores de risco. Por quê? Porque ela vai querer sempre seguir esses padrões. E esses padrões traz riscos, né, como cirurgias, né, quantas e quantas pessoas aí a gente, né, não já escutou falar que morreu porque fez, né, teve uma complicação, que fez um procedimento estético, tá? E quantas, infelizmente, nós ainda vamos ver, tá certo? Então, vejam, pessoal, né, seguir padrões, tá, são fatores de risco. E no nosso caso aqui dos transtornos alimentares, seguir esses padrões de beleza, de emagrecimento, de corpos esculturais, né, modificar o seu próprio corpo, são fatores de risco, né? Quando nós fazemos atividade física, lógico que isso é salutar, né? Isso é saudável para nós. A atividade física é saudável, tá? Mas desde que não seja no intuito de só a valorização do corpo, a valorização da estética, tá? Que aí não vai ser só a questão da atividade física, vai entrar outros, né, medicamentos, outros meios para a questão da estética, tá? Mas a atividade física no intuito, né, de realmente dar saúde, né, ela é saudável para todos nós, né? É uma medida preventiva, tá? E é orientado para todos nós. As possíveis causas aí dos transtornos alimentares entra
aquilo que eu falei para vocês, né? A questão dos neurotransmissores, certo? A diminuição do fluxo dos neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina esqueci o noradrenalina, serotonina, daqui a pouco eu me lembro, tá? Nos transtornos alimentares, vem a questão mais da serotonina, que trabalha essa questão do comportamento, tá? E vem aqueles determinantes que nós já falamos, né? Os aspectos ambientais, que entra aí os culturais, né? A questão psicológica, tá? E vem também essa questão familiar, ela entra muitas vezes na influência da família, tá? Para com essa pessoa ter um corpo no padrão, né? Então, muitas mães, né, desejam que suas filhas sejam modelos, né, sejam Miss, tá? E daí elas fazem com que essas meninas, elas já cresçam nesse padrão, né? Elas já cresçam com essa preocupação, com essa cultura de que elas têm que ter o corpo perfeito, tá? Que elas têm que fazer dietas, que elas têm que praticar atividades físicas exacerbadas, tá? Então, essa questão familiar, principalmente as mães, né, elas influenciam muito suas filhas, né, a terem, né, a viverem nesse padrão desde quando criança, tá? E a menina, né, ela fica limitada, né, a sempre estar naquele padrão, tá? A não poder comer demais, a não poder comer o que ela gosta, porque ela tem que estar naquele padrão, tá? Então, essas são algumas causas, né, possíveis para a questão dos transtornos alimentares, né, que a gente já tinha falado e que em todos os transtornos mentais nós teremos aí a questão dos determinantes e da diminuição dos neurotransmissores. E daí, pessoal, nós vamos ver alguns tipos de transtornos alimentares, tá? O primeiro que nós vamos ver é a anorexia, certo? A anorexia, pessoal, a pessoa, ela não se alimenta, ela não come, porque ela tem uma autoimagem, o psicológico faz com que ela veja o seu corpo gordo, mesmo que ela esteja caquética, mas a sua autoimagem, tá, faz com que ela se veja gorda. E daí, o fato dela se ver gorda e ela querer, né, estar sempre magra, ser magra, faz com que ela não venha a se alimentar, né? Apresenta uma restrição alimentar. Ok? Então, a anorexia, esse quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperados para a idade e altura. Através da restrição do comportamento alimentar, pelo temor excessivo de ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal, tá? A questão da imagem, né, quando ela se olha no espelho, ela se vê gorda, tá? E mesmo ela estando magra. E a anorexia, ela dentre os transtornos alimentares, 80% das pessoas com anorexia, elas vão a óbito, tá? Devido a realmente elas não se alimentarem, tá? Então, toda a questão nutricional não é presente nas pessoas com anorexia. Então, a perda de peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar, tá? Então, é assim que ela se vê, tá? O psicológico faz, né, que ela se veja dessa maneira, certo? E daí, ela realmente não se alimenta, tá? E traz outros distúrbios devido a essa não alimentação, como, por exemplo, queda de cabelo, problemas de pele e alterações hormonais,
tá? Então, a menstruação nessas meninas ocorre uma desregulação dessa menstruação devido a esse processo da não alimentação, tá? E daí, realmente, vem a importância da família, né, como observador, principalmente na anorexia e na bulimia, quando os pais, eles têm que observar os seus adolescentes, né? Logicamente, isso não acontece só nos adolescentes, mas adolescentes e mulheres são fatores de risco, entram nos fatores de risco. Então, os pais, eles são muito importantes na questão de identificar que os seus filhos adolescentes, principalmente as suas filhas adolescentes, estão nesse processo de anorexia, tá? Então, a questão de não comer na presença dos pais, né? Comer sempre antes, comer sempre depois, né? Comer em um ambiente isolado, tá? Isso tem que ser visto. A questão dela apresentar-se muito magra, né? Sempre emagrecendo, sempre emagrecendo. É onde os pais, eles têm que tomar providências e ver que essa adolescente, ela está passando por um transtorno alimentar, tá? Porque senão ela vai, infelizmente, vir a óbito, ok? E daí nós temos a bulimia, tá? Na bulimia, pessoal, a pessoa, ela vai apresentar compulsões alimentares, tá? Então, ela vai comer. Muitas vezes ela come exageradamente. Só que, depois que ela come, tá? Vem o sentimento de culpa. E devido a esse sentimento de culpa, ela induz o vômito. Tá? Então, esse quadro é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, ingestão de quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguida de métodos compulsórios compensatórios inadequados, vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou diuréticos e prática de exercícios em excesso, para evitar o ganho de peso. Tá? Então, ao contrário da anorexia, tá? A bulimia, a pessoa come. Por isso que o índice de morte na bulimia, ele é bem menor, tá? Ele chega em torno de 10, 12%. Por quê? Porque a pessoa se alimenta. Só que vem esse sentimento de culpa e ela, né, quer colocar tudo que ela comeu para fora, tá? Aí vem aí os laxantes, vem aí o vômito autoinduzido, tá? E exercícios excessivos, exercícios físicos excessivos. E, pessoal, traz como consequência, né, a questão da própria depressão, tá? A depressão é comorbidade da bulimia, tá? Assim como da anorexia, e também problemas gástricos, né? Devido à indução do autovômito, tá? A autoindução do vômito. Autovômito não existe. É a autoindução do vômito, tá certo? Então, aqui, né, na bulimia, nós temos aí, né, as compulsões alimentares, então veja que ela come, muitas vezes esse alimento nem é com qualidade, nem é um alimento saudável, tá? E depois o sentimento de culpa faz com que ela, né, induza aí o vômito. Porque o psicológico dela, né, no psicológico da pessoa com bulimia, ela tem que realmente ser magra, tá? Então, como ela comeu muito, tá? Ela tem que colocar agora tudo para fora. Então, vem aí os laxantes, exercícios exagerados e a questão do vômito provocado. O transtorno do comer compulsivo, né? São aquelas pessoas que comem exageradamente, tá? Então, entra aí a questão de comer pelos olhos,
não comer pela fome, tá? Não existe as pessoas que elas não estão com fome, mas ao ver aquela comida, ao ver aquele prato, então elas vão comer, né? É, mesmo sem ter fome, daí elas se sentem muito saciadas, elas se sentem desconfortáveis com relação ao tanto de alimento que foi ingerido. Então, transtorno do comer compulsivo, os indivíduos apresentam episódios de compulsão alimentar. E Wellington, pois nem parece, né? Porque eu vejo aí você nas suas dietas, que nem para mim você é totalmente equilibrado com relação à alimentação. Ah, é só o Instagram, né? Tá bom. Ainda bem que você malha bem, né? Os indivíduos apresentam episódios de compulsão alimentar, porém, diferentemente da bulimia nervosa, não utilizam métodos purgativos para eliminar os alimentos ingeridos, nem a preocupação irracional com o peso e a forma corporal. As pessoas perdem o controle durante os frequentes ataques de comer compulsivo e só conseguem parar de comer quando se sentem fisicamente desconfortáveis, tá? Então, aqui não há padrões, tá? Aqui não há mídia. Aqui não há uma questão cultural de corpos belos, né? De corpos bonitos. Aqui há a questão da saciedade em excesso. Tá? Então, é comer realmente, né, pelos olhos, como se dizem no popular, certo? Porque a fome, ela já está saciada. Mas quando eu vejo, até colocar a figura para vocês, né? Quando eu vejo determinadas comidas, então eu quero comer, né? Eu tenho que comer, aqui é no sentido de eu tenho que comer até acabar, tá? Porque talvez amanhã eu não possa comer mais, certo? É, e daí eu trago para vocês, pessoal, uma coisa que nós vamos ver terça-feira, a psicofarmacologia, e daí muitas pessoas que comem pelos olhos, tá? Elas tendem a utilizar alguns medicamentos, né, a fazer automedicação. E um desses medicamentos que são muito utilizados é a questão da fluoxetina, tá? Muitas das vezes as pessoas chegam no CAPS, eu quero fluoxetina para ajudar a emagrecer, tá? Eu quero fluoxetina para emagrecer. E daí, pessoal, nós temos que orientar, né, a questão que a fluoxetina, ela não emagrece, tá? Ela é um ansiolítico, né? Ela é um antidepressivo, certo? E daí, devido a minimizar, a ajudar a controlar a ansiedade, fazem com que determinadas pessoas diminuam, né, a sua fome, a sua saciedade por comida, tá? Porque existem pessoas que, quando estão em crise de ansiedade, elas tendem a comer sem fome, elas tendem a comer pelo olhar, para ver se minimiza, né? Porque a sua mente está querendo minimizar a ansiedade, daí vamos comer. Aí as pessoas que utilizam fluoxetina, né? Por ele também ser um ansiolítico, então o que é que acontece? Vai minimizar a ansiedade. Se eu como devido à minha ansiedade, então, se eu diminuo a minha ansiedade, eu vou comer menos, né? Aí as pessoas associam que a fluoxetina é para parar de comer, tá? É para perder peso. Mas na realidade ela está trabalhando na questão da ansiedade. Se eu como porque eu estou ansiosa demais, então se eu controlo minha ansiedade, eu vou comer menos, certo? E daí nós temos que explicar, tá? Porque essa questão da fluoxetina, ela é disseminada, certo? E é um risco, né? Porque as pessoas vão estar tomando, né, descontroladamente, né? É, é, e é um ansiolítico,
certo? Então, ele pode trazer algum tipo de dependência, tá? Ok, pessoal? E daí, não entra aqui, né, nos transtornos compulsivos, né, a questão porque eles não fazem uso de nenhuma medicação, né, mas aí eu me lembrei, então, abri um parênteses aqui falando da fluoxetina, já que a gente ainda não viu, né, aí a psicofarmacologia, tá? E daí nós vamos para a obesidade, né, outro tipo aí de transtornos alimentares. Sabe-se atualmente que algumas pessoas possuem mais facilidade para acumular gordura do que outras. Esta informação envolve aspectos metabólicos, genéticos, culturais e comportamentais. Destacando-se assim a antiga ideia de que o obeso era uma pessoa gulosa, desprovida de controle e de vontade de cuidar de si própria. Certas doenças endócrinas, como a hipotireoide ou outros desequilíbrios hormonais, podem colocar o indivíduo sobre uma maior propensão a tornar-se obeso. Porém, estes casos significam apenas 2% do total, tá? Então, vejam, pessoal, aqui nós temos, né, a questão da obesidade. Tem pessoas que realmente têm um metabolismo mais lento, tá? Então, a questão do processo alimentar, ele é mais lento. Essas pessoas, muitas vezes, elas se saciam com mais facilidade, tá? Porque o metabolismo ainda está em processo, tá? O alimento ainda está em processo. Só que elas entram também aí na obesidade, é a questão do transtorno do comer compulsivo. Eu quero comer, tá? Por quê? Porque eu não tenho padrão estético de beleza. Para mim, o maior desejo é comer. Então, vem a questão, junta-se a esse transtorno do comer compulsivo, né, essa saciedade pela comida, a questão do metabolismo lento, tá? Então, essa pessoa, ela começa, né, a acumular gorduras, certo? E também, né, vem a questão genética, tá? Entra aí a questão cultural. Eu não preciso ter um padrão de beleza, tá? Eu preciso viver bem. Para mim, viver bem é comer. Vem a questão. Eu fui trazer o carregador aqui, por favor. Aqui não tem um texto. Tá? Então, traz logo. Então, pessoal, né, vem a questão a questão genética, tá? Então, na família tem várias pessoas que já trazem esse padrão, né? Já trazem, já tem esse metabolismo, né? Já tem essa cultura de ser gordo, tá? Então, vem sempre a saciedade, vem sempre a vontade, vem sempre a necessidade do comer. Tá? Então, veja que nas pessoas obesas, né, vem a questão, entra aí, se junta à obesidade, a questão do transtorno do comer excessivo, do comer compulsivo. Algumas pessoas com obesidade mórbida, né, elas fazem a cirurgia aí de redução, tá? Alguém quer falar? Alguém levantou aqui para falar? E daí, o que é que acontece? Elas, mesmo após a cirurgia, elas não conseguem ter esse controle e elas voltam a ser obesas, né? Então, pessoal, a gente vai ver, né, no tratamento e vai ver nos cuidados de enfermagem, em todas as pessoas que apresentam transtornos alimentares, elas têm que ter um acompanhamento psicológico, tá? Porque o fato da bariátrica, né, ela vai trazer complicações psicológicas. Por quê? Porque ela também vai mexer com o hormonal, tá? Algumas mulheres que fazem bariátrica, elas irão apresentar um distúrbio hormonal, né, a questão da desregulação aí da menstruação. Passa-se um tempo para que essa menstruação ela volte a ser regulada, tá? Então, vai mexer muito com o psicológico,
Então, a questão do acompanhamento para todos os transtornos alimentares e também para a questão da obesidade, ela é bastante importante, tá? Porque às vezes, né, a maioria das pessoas que são obesas, elas não veem, não se enxergam como um problema psicológico, né? Na realidade, né, o próprio para eles é o próprio desejo de se alimentar, tá? E daí não seguir um padrão estético. E o fato de não seguir um padrão estético faz com que eles, né, vejam que eles não têm problemas psicológicos, né? Porque eles não estão como essas pessoas aí que seguem esses padrões. Que para eles isso sim é um problema psicológico. Mas eles também passam por esse processo. Eles também necessitam, tá? Pela questão de comer com ansiedade, ou de comer devido à ansiedade, pela questão de comer pelos olhos, pela questão de apresentar, junto com a obesidade, o transtorno do comer compulsivo, ok? E quando fazem bariátrica, aí que eles precisam mesmo para ter esse controle do emagrecimento, né? Por isso que a psicologia, né, ela vem crescendo também na questão estética, tá? Na questão do comportamento do emagrecimento, né? Quantos e quantos profissionais, eles abrem suas clínicas aí de psicologia voltados, né, a propaganda maior voltados aí a trabalhar o emagrecimento, certo? E está bombando aí, né, essa parte da psicologia. Aí nós temos aí, tá, a vigorexia, né, que são os fisiculturistas, né? Apesar de não estar caracterizado como um quadro de transtorno alimentar, mas como uma patologia excessiva compulsiva, a vigorexia se caracteriza pela obsessão por músculos, pela compulsão aos exercícios e pelo consumo de substâncias que comprometem o aumento da massa muscular, tá? Como aí os anabolizantes. Então, né, como eu falei para vocês, entram aí os fisiculturistas, né, que eles né, na realidade não veem, né, não são enxergados, como eu falei, a questão do alimentar, mas uma questão de competição, né? É por isso que existe até uma competição, né, entre eles, a questão aí da escultura do corpo, a questão aí do aumento, né, dessa massa muscular realmente, né, determinados padrões com relação a essas competições e fazem com que eles, né, vivam para essa competição, tá? Como fala aqui nos slides, não entra dentro dos transtornos alimentares, tá? Mas como fala em massa corporal e mexe com o psicológico, então faz parte de um transtorno, tá? Porque o psicológico deles estão voltados para essa questão do ganho da massa, tá? Do corpo escultural. E isso traz malefícios, porque eles vão se privar de determinadas coisas e vão viver em prol de um só objetivo, tá? E isso se torna patológico, né? Quando a gente vive só para um determinado objetivo, logicamente nós precisamos ter objetivos, né? Mas nós não podemos viver só em função dele, porque isso se torna psicológico, ou isso se torna patológico, tá? Psicologicamente patológico, né? Por exemplo, aquela pessoa, né, que visa sempre o lucro, tá? Então, ela vai fazer todos os meios para que ele seja, né, o que mais ganhe, né? Esteja sempre um padrão muito alto de vida, né? Então, a questão, essa questão vai mexer realmente com o psicológico dessa pessoa, né? Porque ela visa somente esse objetivo, tá? Outro tipo aí, nós temos a síndrome do gourmet, tá? Onde os indivíduos que apresentam esse quadro estão insistentemente preocupados na preparação,
compra, apresentação e ingestão de pratos especiais e ou exóticos, colocando em segundo plano suas relações sociais, familiares e ocupacionais. Aqui, pessoal, nessa síndrome gourmet, entra também a mesma questão da vigorexia, tá? Apesar de aqui eles não terem, né, padrões estéticos, mas eles trabalham no sentido de competição por preparo, tá, de alimentos, ok? Entra aqui também como os transtornos alimentares, tá? Devido a essa competição psicológica, porque eles irão estar voltados para esse fim, para esse único objetivo, tá? Então, seria aqui o mesmo padrão da vigorexia, um objetivo só, tá? Então, isso é patologicamente, né, psicologicamente patológico, tá? Porque ela não vive em função de outra coisa. E nós não podemos viver com um só objetivo, né? Vivendo só esse objetivo. Nós temos que ter os nossos objetivos e trabalhar em outras coisas. O transtorno alimentar noturno caracteriza-se pelo comportamento alimentar. Caracteriza-se pelo comportamento alimentar durante a noite. Mesmo que a pessoa continue dormindo, não se lembra de nada ao despertar e negam sobre o fato quando informados por outra pessoa. Um fato importante é que são pessoas que geralmente fazem algum tipo de regime alimentar durante o dia, tá? Então, veja, pessoal, quem apresenta o transtorno alimentar noturno, eles não se privam quando assaltam a geladeira à noite, tá? Então, isso eles fazem dormindo. Por isso que eles não lembram, quando acordam, do que fizeram, né? Do quanto que comeram. E daí eles não vão apresentar esse sentimento de culpa por terem ingerido muito alimento, tá? Na verdade, algumas pessoas, aí existe aí uma diferença, né? Algumas pessoas sentem fome à noite e daí vão comer, né, no período da noite, e isso não é um transtorno alimentar noturno, porque ele tem a consciência de que ele se levantou, de que ele foi até a cozinha e daí ele comeu, tá? Seja a quantidade que for. Para entrar no transtorno alimentar noturno, certo? Tem que haver um processo de inconsciência. Por isso que as pessoas, né, elas não irão lembrar do tanto que comeram pela manhã, né, quando despertam, nem que comeram, né, durante a noite, tá certo? Está relacionado, né, às pessoas que vivem naquela dieta no sentido de no sentido estético, tá? No sentido de que, eu não posso comer isso de maneira nenhuma, porque isso não cabe na minha dieta, tá? E daí o fato do inconsciente deles estarem desejando determinados alimentos, tá? Determinadas quantidades, fazem com que eles façam isso inconscientemente aí quando estão dormindo, tá? Então, assim, a causa maior de se desenvolver o transtorno alimentar noturno são justamente dietas rígidas que eles fazem durante o dia, que eles fazem no período aí da consciência, tá? Aí vocês podem pensar, as pessoas com anorexia, com bulimia, elas podem apresentar o transtorno alimentar noturno? Elas podem apresentar, tá? Só que no caso da anorexia, no caso da anorexia, quando elas apresentam, quando elas sabem, quando elas escutam que apresentaram
esse transtorno alimentar noturno, elas podem, né, criarem maneiras, tá, de não despertarem mais à noite de forma inconsciente, certo? Tipo, se trancarem, tipo, não dormirem, tá? Evitar dormir, certo? Isso aí vem uma complicação maior ainda para a questão da anorexia. E daí nós temos a pica, tá? Que são desejos não normais, né? Característico aí das gestantes, tá? Onde elas desejam ingerir coisas que muitas vezes não são comestíveis, tá? Então a pica é um transtorno que se caracteriza pela ingestão de substâncias não comestíveis, como sabonete, tijolo, argila, cascas de pintura, gesso, giz, cinzas de cigarro. E as pessoas com maior propensão a desenvolver transtorno de pica são mulheres com tendência histérica, grávidas, pessoas de certos grupos étnicos, nos quais estes comportamentos são considerados normais, e indivíduos que passaram por sérias restrições no comportamento alimentar, tá? E, pessoal, são desejos mesmo. Eles têm que fazer uso dessas substâncias, né? Para saciar realmente a sua fome, tá certo? Não são todas as gestantes que vão apresentar, né, a pica, mas algumas delas podem apresentar. Isso entra nesse transtorno, certo, Eduardo? Né, alguns que comem terra, tá? São desejos, né, realmente não comestíveis, que normalmente, né, eles não viriam a comer. Né? Olha aqui, grampos ou... Né? Aí, ó, complicações aqui, né? O estômago aqui, é o hemorrágico aí. E daí, pessoal, como tratamento, né, dos transtornos alimentares, vem a questão de restaurar o comportamento alimentar adequado, restabelecer o peso considerado normal para a idade e a altura do indivíduo e a entrada aí da equipe multiprofissional, tá? Então, vem a questão de se trabalhar o psicológico para determinados fins, tá? A questão de trabalhar o psicológico para a pessoa não comer em excesso, tá? Como comer compulsivo, como obeso. Trabalhar o psicológico para não se ter apenas um objetivo, como a vigorexia e como o gourmet, o transtorno gourmet, e trabalhar para que a pessoa se veja como ela está, né? Que entra aí a anorexia, certo? Então, tem que ser trabalhado, essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para que ela não venha a ficar nos extremos e vir a óbito, né? Restabelecer o peso é o acompanhamento nutricional, tá? De acordo com a idade, com a altura, para que essa pessoa nem fique, né, com peso acima, né? Nem fique caquética demais, tá? Temos que estar, ó, no controle. Se nós queremos, né, seguir um padrão estético, mas que não seja nos extremos, tá? Se nós trabalhamos para nossa saúde, então nunca nós iremos chegar aos extremos. Nós iremos sempre manter aquele padrão, tá? Sabendo que a atividade física ela é salutar, né? Sabendo que a questão alimentar, o controle, né, da alimentação, ela é salutar, a qualidade da alimentação, né? Não só o controle, é a questão da qualidade dos alimentos. E a entrada aí da equipe multiprofissional, né? Então, nós vamos ter aí nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, né, com relação a outros
né, problemas que esses transtornos vêm a desencadear. E como cuidados de enfermagem, nós temos aí compreender o problema das pessoas que sofrem mentalmente, né? Temos que trabalhar a família nessa questão de ignorar, tá? Temos que trabalhar os pais de adolescentes nessa questão de, isso é fase, isso é adolescência, isso passa, tá? E quando, infelizmente, eles vão cuidar, a adolescente já está anoréxica e não tem mais como reverter esse quadro, tá? O adolescente já está obeso demais, que precisa fazer uma cirurgia, tá? Então, temos que orientar a família que isso é um problema, certo? E a família, ela tem que enfrentar junto esse problema para que ela compreenda, para que ela venha a trabalhar a pessoa, né? Ajudar no tratamento, tá? Não a estar recriminando, não a estar criticando. E entender os efeitos de suas atitudes e habilidades para evitar, nesse contexto, para intervir nesse contexto assistencial, né? Que é orientar e ajudar. A questão da relação interpessoal, a pessoa se autoconhecer, tá? A pessoa conhecer os seus limites, conhecer as suas deficiências, conhecer os seus exageros, tá? Para que ela possa ser trabalhada, para que ela possa se reconhecer, para que ela tenha um equilíbrio de vida, tá? E promover a saúde mental, né? Essa questão da saúde mental, nós já falamos aí nos nossos refúgios, né? Onde cada um cria o seu, a sua melhor forma de esvaziar a mente, né? No popular aí, né? Ter o controle mental sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, certo?